Olá pessoal, vamos falar sobre GRO-PGR através dessa orientação que eu vou passar para vocês. Quero deixar de forma bem objetiva como elaborar o PGR. Vamos conceituar primeiro aqui o que é o GRO, o que é PGR. Bom, o GRO, pessoal, é o gerenciamento de riscos e o PGR é o programa que vai receber essa gestão, tá? Vou explicar de forma melhor agora, para não ficar muito estendida essa aula, através desse documento, que de acordo com o item 6 da ISO 45001, a gente precisa partir de um documento de identificação, de análise de perigos e riscos. Então a gente precisa verificar primeiro numa gestão quais são os perigos, quais são os danos, quais são os riscos, quais são os aspectos de legislações, para a gente fazer com que a gestão seja viável e a gente consiga entender como que faz a gestão. Então nós temos uma planilha, partimos dela. Pessoal, o GRO nasce exatamente dessa análise, tá? A gente precisa ter essa matriz para conseguir chegar num cliente, determinado cliente, e verificar os processos desse cliente, que a grande sacada está aí. Você vai chegar num cliente que não tem gestão, logo não tem um escopo de certificação, não tem uma certificação lá, você vai precisar fazer o PGR. Então, primeiro, analisa o que? Analisa o empreendimento ou contrato. Geralmente contratos são obras, empreendimentos são obras, as empresas são unidades, né? Então nós temos, por exemplo, unidade da Sebras em Anápolis, da Ambev aqui em Goiânia, da Kraft Heinz aqui em Nerópolis, certo? Nós vamos então ter aqui, ó, o empreendimento que a gente está indo, onde essa unidade de empreendimento. E aí esse cliente, que nós somos assessoria, então tratamos como cliente. E qual que é o processo que eu estou analisando? Pessoal, é importante entender, a gente não analisa todos os processos de uma empresa. Por exemplo, a Kraft Heinz é gigante, tem muitos processos. Qual que é o processo em particular? Vamos perceber agora aqui na questão do processo que eu preciso apontar um processo. Vou pegar, por exemplo, o processo lá de descarga de caminhão. Então nós temos um processo de descarga de caminhão. O caminhão chega lá na Kraft Heinz e ali tem lá um local, uma moega que vai receber, por exemplo, tomate. O processo é esse. Então através disso aqui eu começo a colocar o item 1. O que ele faz? Que é processo e atividade que está tratado dentro da NR1. Eu preciso entender o processo, a atividade, que é exatamente fazer a descarga desse tomate lá na moega. Beleza, então a atividade eu vou descrever aqui, descarregar esse caminhão. Depois que colocamos essa informação, nós vamos colocar, vou colocar até aqui, ó, descarga de caminhão na moega, beleza? Então nós colocamos essa informação aqui, vamos formatar isso para ficar bonitinho. Alinhar, quebrar texto e vamos abrir isso aqui para ela ficar descarga de caminhão na moega. Esse é uma atividade desse processo. Joia, por que eu preciso entender essa atividade? Porque, veja bem, eu preciso analisar agora. Esse ST significa a situação de trabalho. Elas são 3 variáveis dentro de uma rotina. É rotineira, não rotineira ou é emergência. Eu sei que essa atividade não é emergencial e não é atividade também não rotineira, é uma atividade de rotina. Então, nós vamos considerar como rotineira. E qual que é o perigo? O perigo dessa atividade de descarregar o caminhão. Existe um perigo? Sim, nós temos um perigo aqui. Nós temos um perigo de acidente. Pessoal, o perigo dentro daquela matriz tradicional, matriz de reconhecimento de perigos que nós temos
dentro da segurança do trabalho, que é o antigo risco operacional ou riscos mecânicos. Então o perigo aqui é acidente, de forma genérica, assim mesmo, tá? Posso ter acidentes. Depois lá na frente, lá no inventário de risco, nós vamos determinar especificamente esses acidentes, mas por enquanto agora a gente tem que olhar o perigo de forma específica. O que esse perigo pode trazer em termos de lesão? Então, se o perigo é causa, o dano é a consequência. Ele pode trazer, por exemplo, fratura, tá? Pode trazer entorses e pode trazer morte de trabalhadores ou de um trabalhador. Uma vez que identificado essa questão aqui na nossa análise, nós conseguimos extrair a seguinte informação muito importante. Eu tenho um dano com extremamente potencial, um alto potencial de dano. Quantas pessoas estarão inserida nesse contexto e pode sofrer esses danos? Vamos colocar aqui 4 pessoas, né, que estão lá no processo de descarga desse caminhão lá na Moega. 4 pessoas. Agora, uma vez que a gente analisou aqui a atividade, a situação, o perigo, o dano, vamos analisar a questão do gerenciamento. Como que a gente gerencia esse perigo de acidente? Por exemplo, se a gente entrar em análise lá no processo, a gente vai ver esse caminhão descarregando e perceber lá o perigo desse caminhão tombar, lateralizar, ou o perigo dele encostar numa regenerizada, ou o perigo desse caminhão cair dentro do buraco lá da Moega. É uma situação de entender o processo, tá? Então o GRO, ele leva a gente para dentro do processo, que tem que ter uma cuidado, ou seja, uma percepção de risco muito acurada, para conseguir perceber o processo lá na fonte geradora. Uma vez que a gente percebeu esse processo na fonte, nós vamos fazer o gerenciamento. Fazer o gerenciamento deste perigo. Mas veja bem, a NR1 tem uma intenção aqui de criar uma barreira imediata já no perigo. Porque se a gente consegue gerenciar o perigo, nós conseguimos eliminar o perigo, tá? Por exemplo, se uma forma da gente conseguir fazer um gerenciamento e eliminar esse perigo, vamos colocar esses caminhões para ser operados remotamente, através de joystick. Então a gente pode colocar aqui, ó, o gerenciamento, ele vai ser um sistema automático. Então nós vamos colocar aqui, ó, vai ser um EPC. Então ele vai ser chamado EPC e vai ter uma operação remota. Essa é a intenção da gestão, a gente conseguir avaliar o perigo e tomar uma medida imediata para bloquear qualquer ação errada grave. Com isso aqui, ó, todo o processo para essa descarga vai ser feito de forma remota. E a gente vai verificar, por exemplo, dentro desse perigo, se eu tenho uma legislação de acidente que trata sobre esse perigo que nós acabamos de avaliar. Tem uma legislação específica que trata sobre um bloqueio para essa fonte geradora, que é da descarga desse caminhão. Existe uma legislação? Sim, nós temos várias legislações. Aí a gente vai colocar, por exemplo, aqui o número da lei, a lei 6.514 de 77 obriga que haja uma ação no sentido de bloqueio de perigos e riscos, né? Então tem uma legislação que dá o fundamento legal para essa questão aqui. Nós estamos fazendo análise e conseguimos já chegar até o fundamento dos requisitos legais, que nós estamos falando de gestão. Agora chega um momento mais importante da nossa avaliação, que é a avaliação de risco. Observe bem que nós estávamos falando de perigo. Agora iremos falar de risco. Vou falar com vocês sobre essa análise num segundo momento, que eu vou mandar para vocês um vídeo aula explicando como faz uma avaliação de risco dentro do perigo que nós analisamos até aqui. Tá ok? Espero
poder contribuir com vocês. Vou ficar à disposição para os colegas para tirar dúvidas, para requerer alguma coisa no sentido de ajudar vocês, pessoal, porque é um momento que vai fazer uma seleção muito grande de profissionais no mercado e nos preocupa muito, porque muitos profissionais não têm condição de pagar um curso de formação em gestão de riscos. E a intenção por trás, até mesmo da nota técnica, ela é seletiva, criando um mercado muito específico aí para alguns profissionais. Mas vamos dar a mão e vamos vencer essa barreira junto, beleza? Célio Soledade, Ponto Seguro Gerenciamento de Risco. Estamos juntos sempre.